Olá, meu nome é Márcio, da turma Irradiação e Ondas Guiadas, e hoje irei falar um pouco sobre ondas eletromagnéticas e algumas de suas características. As ondas eletromagnéticas são fenômenos de natureza vetorial e oscilatória, como pode ser visto nesse diagrama, onde é perceptível a variação da intensidade do campo no tempo e no espaço e sua propagação. Elas surgem com a variação da velocidade de uma carga elétrica. Quando essa carga, que está em uma velocidade constante, modifica essa velocidade, emite uma onda. Diferentemente das ondas mecânicas, como dessa imagem, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material. Ao percorrerem um meio material, elas percorrem com a velocidade característica desse meio. No vácuo, essa velocidade é da luz, cerca de 300 mil km por segundo. Por se tratarem de fenômenos ondulatórios, elas podem sofrer reflexão, refração, absorção, difração, interferência, espalhamento ou polarização. Tais ondas foram previstas e teorizadas por Maxwell, que unificou as equações de Faraday, Ampère e Gauss em suas célebres equações, que posteriormente foram simplificadas nessas simples equações diferenciais que descrevem todo o comportamento das ondas eletromagnéticas. Das características das ondas, alguns elementos devem ser ressaltados, como o caso do efeito Doppler, o qual existe tanto para as ondas mecânicas como para as eletromagnéticas, como a luz. Esse efeito é muito simples de ser entendido e é causado pela velocidade relativa entre o emissor e o receptor. Ao se ter um afastamento entre o emissor e o receptor, aumenta a distância relativa entre eles, o que aumenta o comprimento de onda, se ele estiver sendo feito ao mesmo tempo, o que causa uma diminuição da frequência, ou seja, o som fica mais grave ou a luz fica mais vermelha. Ou o inverso também pode acontecer. Ao se aproximar um do outro, isso diminui a frequência, pois diminui a distância ao mesmo tempo. Isso faz com que o som fique mais agudo ou a luz fique mais azul. Esse efeito é extremamente importante para a transmissão entre antenas com velocidade relativa uma entre a outras, como o caso dos satélites. Pois se o satélite estiver se aproximando de sua antena, isso significa que vai ter que ter uma correção no sinal para uma frequência mais alta, e se ele estiver se afastando, vai ter que ter uma correção do sinal para uma frequência mais baixa. Um fator muito importante a ser considerado em relação a antenas é a relação entre a potência do transmissor e do receptor, que é dado pela fórmula de Friis. Essa fórmula relaciona em uma razão a potência do receptor com a potência do transmissor, com os ganhos representando um fator de proporcionalidade e um fator quadrático, que relaciona o comprimento da onda, um fator ou uma outra constante, e a distância. É muito importante notar que a potência ela é proporcional ao inverso quadrático da distância, o que torna a transmissão de energia de uma antena para outra muito eficiente para distâncias extremamente pequenas e com uma perda extremamente alta para distâncias muito grandes. Uma relação com o ambiente que é muito importante, deve ser levada em conta, é a zona de Fresnel, que nada mais é que uma área em torno de um objeto ou obstáculo que afeta a propagação da onda, como as ondas de rádio, luz ou som. Essa zona curva as ondas fazendo uma interferir com a outra. Isso pode causar interferências construtivas ou destrutivas, o que afeta diretamente a qualidade do sinal recebido. Um outro efeito, uma
relação com o ambiente, que é muito importante e já foi mencionada, é a difração. Ela acontece quando a onda ela tem um obstáculo, como essa árvore aqui, essa colina, ou uma fenda. A onda tem a característica de se curvar em volta desse obstáculo e atravessar, ou passar por uma fenda pequena e continuar passando. É muito importante esse efeito porque permite que um emissor esteja atrás de algum obstáculo e o receptor também esteja tampado por esse obstáculo, mas a onda atravesse e chegue e permita a comunicação. E uma outra coisa importante é que, como as ondas se espalham em torno dos obstáculos, elas diminuem a interferência de outros eventos. Agora vamos falar um pouco sobre a utilização do espectro eletromagnético no Brasil. No Brasil, toda a utilização do espectro eletromagnético é regulado para a Anatel, que estabelece regras e atribuições para o uso desse sistema. Isso é muito importante, pois se não tiver uma coordenação entre os emissores e receptores de sinais, vários sinais poderiam ser emitidos com a mesma frequência. Nesse caso, se tornaria muito difícil transmitir e receber sinais, pois quem tivesse uma antena com uma potência maior naquele local seria o único a poder conseguir mandar sinais. Então, você teria muita instabilidade, muita interferência, e se você não tivesse uma antena com potência suficiente, você simplesmente não iria poder transmitir os sinais. As principais faixas de frequências que são utilizadas são as baixas frequências, que são geralmente utilizados para sistemas de comunicação, de navegação, e rádios AM, que não costumam muito ser utilizados, mas como a característica de baixa frequência está uma distância maior, consegue uma qualidade com uma antena muito distante. Também as médias frequências, que são as frequências que são utilizadas para FM e TV aberta, que também está caindo em desuso, e as altas frequências, como são utilizados em redes de alta velocidade, como o satélite Starlink ou 5G.